Quantos irmãos compram? Aleluia. Mateus capítulo 8, versículo de número 5, a seguir diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele o centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, e nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E aos filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crede, que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto ele nos fala a respeito de um comandante romano, homem que tinha soldados às suas ordens, homem que comandava uma grande parte dos soldados romanos. Era o centurião. 6 soldados estavam sob as suas ordens. Porém, esse homem, ele teve um momento em que ele procurou Jesus, porque, conforme ele diz, o seu criado estava paralítico em casa e violentamente atormentado. Quando ele chegou a Jesus e disse, rogando a Jesus, confessando ou dizendo, trazendo essa notícia, Jesus disse que iria até a casa dele. Porém, ele, num ato de humildade, de reconhecimento da grandeza de Jesus, ele disse que não era digno de que Jesus fosse até a sua casa. Mas ele tinha fé e cria. E se Jesus dissesse ao menos uma palavra, o seu criado sararia. E aquelas palavras que o centurião falou tocaram a Jesus, ao ponto de Jesus dizer que nem mesmo em Israel ele encontrou alguém com tanta fé. Nem mesmo no meio de Israel ele encontrou alguém com tanta fé. Mas um centurião romano, um comandante romano, expôs uma fé tamanha em Jesus, ao ponto de dizer: não é necessário que você vá à minha casa, mas apenas uma palavra você disser, que eu criado sarará. E isso deixou Jesus maravilhado, meus irmãos. Então Jesus, como aquele homem creu, Jesus expressou-se de uma forma maravilhosa, e dizendo que nem mesmo em Israel tinha encontrado tanta fé. Mas como aquele homem assim tinha crido, Jesus disse que seria feito assim como ele tinha crido. E aquele servo, aquele criado, foi curado da sua enfermidade, foi liberto do seu tormento. Glória a Deus, porque alguém depositou uma fé tamanha em Jesus. Então nós entendemos aqui que o assunto é fé. A fé, aleluia, que nós devemos ter em Jesus. Que Jesus pode operar, que Jesus pode realizar, que Jesus pode fazer. A fé em Hebreus vai dizer que é o fundamento, ela é um alicerce, ela é uma base. Também a palavra de Deus vai dizer que sem fé
mesmo não sendo de Israel, creu que Jesus poderia fazer algo extraordinário na vida de seu servo. Na Bíblia, meus irmãos sagrados, há muitos exemplos de pessoas que agiram e buscaram a Jesus através da fé. Glória a Deus. O servo de Jericó, a mulher do fluxo de sangue, o paralítico do tanque de Betesda. Se nós fôssemos citar, seriam muitos. O leproso, que disse a Jesus que se Jesus quisesse, poderia curá-lo, poderia purificá-lo. Aleluia. E nós temos vários exemplos, irmãos, de pessoas que se aproximaram de Jesus pela fé e alcançaram misericórdia, alcançaram bênçãos, alcançaram curas, alcançaram milagres. Então, nesse dia hoje, nós nos aproximarmos de Jesus com fé, sabendo que Ele pode realizar o impossível, aquilo que nós não podemos, aquilo que nós não, que está impossível aos nossos olhos, além das nossas limitações. Se nós nos aproximarmos de Jesus com fé, Ele irá se responder a nossa súplica, ao nosso clamor. Aleluia. É preciso que nós venhamos ter fé, e não precisa ser uma fé grande, uma fé extraordinária, não. Jesus disse, pode ser apenas o tamanho de um grão de mostarda. Se essa fé desse tamanho, ela já é capaz de transportar montes. Aleluia. Então, que nesta noite a nossa fé possa realmente acender, a nossa fé possa realmente, aleluia, florir, e nós possamos realmente ter a certeza de que estamos na casa do Senhor. E estando na casa do Senhor, aqui é um lugar de milagres, aqui é um lugar de bênçãos, aqui é um lugar de maravilhas, aqui é um lugar onde o Senhor realiza prodígios. Mas é preciso que nós venhamos nos aproximar dele com fé. Aleluia. Porque aproximamos dele com fé, grandes coisas o Senhor assim fará por nós. Meus queridos irmãos, já quero nesta oportunidade louvar ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos proporcionar, e já quero passar aqui o trabalho para o nosso pastor. Aleluia. Creio que grandes coisas Ele tem a falar para nós nesta noite, aquilo que o Senhor tem feito nesses dias em sua vida. Meus queridos, cumprimento a todos, na paz do Senhor Jesus. É uma alegria imensa retornar a casa do Paizinho eterno, aquele que provou seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, mas a sua bondade, a sua grandeza e misericórdia nos alcançou. Aleluia. E eu louvo a Deus por chegar e ser recebido por esta igreja que custou um preço tão alto, que foi a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. E me resta dizer obrigado a cada um dos nossos irmãos que oraram por nós, para o Senhor nos levar e nos trazer em paz. Glória a Jesus. Foram muitos convites, para a gente não estar nesta noite aqui. Eram muitos pastores atrás, um domingo a mais, a menos e tal. Cada um faz o que o Deus eterno coloca no seu coração. E Ele colocou no meu coração de estar domingo com a igreja. E eu vou pisar. Louvado seja o nome de Jesus. E ontem à noite a gente se confraternizou ali, louvando a Deus pela oportunidade que Deus dá a cada um de nós de estar naquela linda conferência que ali começou na quinta-feira e terminou realmente ontem. Ontem foi o encerramento. Os outros dias, na verdade, a gente foi um pouco mais adiante da viagem, fazer a visita à família ali em Vitorino Filhos. Eu dei 600 km a mais para ver essa família, mas viveu cobrando da gente, cobrando. Eu não tenho condição de ir aí, você sabe disso, porque não vem aqui. Lembra-se do tempo dos espinhos e agora tem das rosas. Aí começou a cobrar demais ali. Nós vamos aí, em nome do Senhor Jesus. E foi uma viagem grande, uma viagem cansativa, uma viagem que realmente 5 horas da manhã a gente levantou, desceu para o refeitório do hotel, tomamos café e conversamos um pouco ali, conversamos
conversar com os amigos. Quem vai agora vai, quem não vai ficar para trás. E a gente começou a pisar. E logo na saída, queridos, a gente teve um transtorno terrível, congestionamento que não tinha fim, mas a gente saiu se mexendo, né? Passando assim, fazendo arroteio, e terminamos cortando a fila. E quando liberaram a ponte, nós estávamos bem pertinho da ponte, era um sobrinho meu, que andava com o pai dele, e nós dois estávamos no carro, e nós vamos marcar colada aí que vai dar certo. E deu certo, os outros companheiros que saíram com a gente cochilaram um pouco. Eu sei que quando a gente já estava muito longe, já meio-dia, vendo a doutora Valdina, as companheiras dela, e ela disse: nós ainda estamos aqui antes da ponte, ainda estamos no congestionamento. Isso já estava com 4 horas que a gente rodava. E eles lá na fila, no congestionamento, então era coisa absurda. Sair dali de São Luís é um negócio sério. São 4 pontes, e aquelas pontes, cada uma, irmão, gera um transtorno terrível para o povo sair daquela capital. E o Senhor nos deu força, nos deu graça, e quando chegamos dentro, então assim, o pastor que disse: eu vou na cola de vocês, Nós perguntamos, o camarada ainda estava em Caxias, por isso ficou longe mais da gente. Nós chegamos aqui, quem está em Caxias eu passei, quando eu fui daqui para lá, eu saí 7 horas ali de Sobral. Em Caxias eu passei meio-dia e tanto. E ele ainda estava lá, ele só chegava para 10 da noite. E o Senhor é tão bondoso e misericordioso que nos fez, e nós chegamos aqui tempo que cultuar ao Deus Pai, se alegrar com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E foi muita bênção, Posso dizer a vocês que foram 3 dias maravilhosos. Sexta-feira, no caso, eu fui de manhã e só voltei à noite para o hotel. Só saí na hora do almoço para o hotel, que sentei. Eu disse: eu vou ficar colado nesse assento aqui. Porque no dia anterior, sabe quando a gente chegou lá, para poder ficar sentado? Nós chegamos lá 4 da tarde. E nós não ficamos da metade para frente. Olha só, nós ficamos da metade para trás. 4 horas da tarde a gente chegou. Aí quando foi sexta-feira, ele disse: filhinha, você vai já passar o dia separado de mim. Não você contar a sua noite, Então, assim eu fiz. Quando eu fui até 2 da tarde, onde eu estava, só fiz espalhar papel no e todinho. Aí marquei no lugar dela, marquei no lugar do meu irmão, pastor Valdeci, da esposa e do sobrinho. Tomamos conta de um banco só, nós 6. Apertamos ali, era 100 pessoas, não apertamos como se juntas eram 3 casais. E deu tudo certo. Eu sei que cheguei lá 9 da manhã e só saí 10 horas da noite. Está entendendo? Isso sexta-feira. Na sexta-feira. E foi bom demais. Está entendendo? O almoço valeu pela janta. Quando eu fui à noite, eu tomei só um cafezinho. E com isso só que vivinho para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Me alimentei bastante da palavra. Foram ali. Cada manhã eram 2, 3 presidentes que traziam a palavra. Eram muitos presidentes, de cada estado tinha um representante como presidente das convenções, e era uma multidão que são irmãos que viram aí pela internet, que dava para perceber a multidão. E parte era o desejo de conhecer a igreja do pastor José Gomes. Era muita gente que tinha desejo de conhecer. E conhecemos ali uma igreja muito linda, vamos dizer assim, um projeto antigo, mas ele está com um projeto novo, um projeto que, segundo lá, a casa que a gente foi almoçar ontem, e os pastores de lá, eles disseram que lá é uma cidade pequena, para ser dividida para a igreja. Uma cidade que quer dizer um terreno em que ele separou e lá ele passou, no telão, e a gente pode admirar o tamanho imenso do projeto, coisa linda, coisa maravilhosa, coisa que vai
impactar ali naquela região. Tá certo? Então, o maior, gente, é uma bênção de Deus. Nós vinha começando a estrada, porque hoje nós atravessamos o estado todo. Nós saímos nesse horário aí, pisamos mesmo para valer, nós passamos, só passamos, não deu tempo de tomar banho não. Nós passamos nos lençóis paraenses, né? Coisa muito linda da natureza, que o Papai do Céu só ele sabe fazer. Vendo aquelas paisagens bonitas, a gente passou também passando rápido, sabe? Só não chegaram a tempo. E o estado, a gente, vamos dizer, saiu da capital e fomos para a região sul e leste e observar. Não tinha história assim, a Assembleia de Deus quando estava. Não tinha. Muito interessante aqui, eu achei, dentro da capital e fora. Não parece o Ceará, está entendendo? Não parece o Ceará. Mas o que era ali, o objetivo daquela convenção era exatamente trabalhar em cima de algo que aqui no Ceará pouco tem, que é exatamente a comunhão. Né? Aquela concentração de 3 dias, eu posso dizer aos irmãos que foi trabalhar em cima do Salmo 133. Cada pastor, por exemplo, Salmo todo assim. E as pessoas exploraram 3 dias, só esse salmo. Sabe o que é profundidade, irmãos? E só o Espírito Santo é quem pode revelar. Vamos dizer assim, cada pastor trazia apenas um versículo, ou melhor, o texto, né? O capítulo todo, e cada um tinha uma mensagem. Mas todo o tempo voltando, extraindo de dentro. Vamos dizer assim, mostrando a utilidade do óleo, mostrando a importância do óleo, tá certo? Derramado sobre a igreja, você que representava a união da igreja, sabe? Coisa linda aqui. Eu acredito que depois, com o tempo, o Pai Eterno vai nos dar uma oportunidade de passar um pouco mais para vocês a respeito do que a gente aprendeu. A cartilha, né, que a gente recebeu quase o volume dessa nossa harpa aqui, e cada um pastor fazia a sua parte, e nós só ganhamos. Louvado seja o nome do Senhor. A minha alma voltou alimentada, o Espírito renovou naquelas reuniões que a gente aqui para agora, Deus Pai. E não foi diferente, né? Que estava também a irmã Valdina, né? Ali ficavam os pastores em um canto e as esposas em outro canto. Não ficava todo mundo junto, não, gente. É ali uma separação. Vai as mulheres para um ambiente e os homens vão para outro ambiente. Nem almoçar junto, ninguém almoça. Tem que ficar lá no ambiente delas, vão almoçar também em outro lugar. Não é junto com a gente de jeito nenhum. Então, nós estamos conectados com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito conectados, assim como o Espírito, a maneira de Deus trabalhar, coisa linda, coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvimos cantores que realmente tem muita unção, muita graça, muito poder. E eu via o céu descer e a terra subir. Louvado seja o nome de Jesus. Coisa maravilhosa, que dá vontade da gente ter vocês conosco naquele ambiente. Mas não era possível, né? Como não foi possível, louvado seja Deus. Ainda tem uma apresentação aqui, né? Das crianças, das irmãs. Louvado seja o nome de Jesus. O espaço está aberto, né? Glória a Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos pegar o nome dos departamentos, né? A gente vai sempre. Glória a Deus. Podemos receber pelos departamentos, correto? Glória a Deus. Também, meus irmãos, hoje, as nossas irmãs se prepararam, né, algo para a nossa pastora, glória a Deus. Durante o período do aniversário dela, eu estava já de viagem, mas as irmãs juntamente com a igreja preparou algo para a nossa pastora. E nós vamos começar ouvindo pelos departamentos, né, as crianças. Glória a Deus, vamos lá começar com as crianças, depois nós seguimos a ordem com os jovens, com as senhoras, enfim, a gente vai seguindo aqui a ordem, tá bom?
Luciane, representante do Departamento de Crianças, né? Saúde para o Senhor aqui. E para nós, para vocês aqui, ó. Nessa cadeira aqui. Desejar bem-vindo a ela, para passar. Deus abençoe tudo. Sua paz. Vou deixar uma passagem do livro para você. Em nome de todo o departamento infantil, né? Tem. Ana, Cristina, Vitória. E todas as mães, irmãos que foram sempre colaboram no departamento infantil. Em Números capítulo 6, do versículo 24 até 26. Uma breve leitura que nós desejamos a você, não só hoje, mas sempre. Somos gratos a você, pastor, né? Não só por dar graça, por dar amor que tem na igreja, no nosso departamento também. Vamos lá, Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. É o que nós desejamos a você e a toda a sua família. Agora a irmã Alice vai dar a lembrancinha em nome de todo o departamento. Amém. Glória a Deus. Vamos tirar a foto. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, glória a Deus. Departamento de mocidade. Marrelo e o irmão Guilherme, né? Glória a Deus. Saúde, papai do Senhor. Bom, num dia tão especial como hoje, em nome de toda a Alma de Marte, venho parabenizar a pastora. Queremos celebrar com muita alegria e gratidão a Deus pela sua vida. Somos gratos por todo o carinho, cuidado, dedicação e pelas palavras de fé e sabedoria que a senhora compartilha conosco. Que Deus continue lhe fortalecendo sua caminhada, abençoando sua família e renovando suas forças para seguir cumprindo o propósito que Ele deu em sua vida. Que este novo ciclo seja repleto de saúde, paz, alegria, realizações e muitas bênçãos. Que o Senhor recompense todo o amor e dedicação que a senhora tem pela obra de Deus e por toda a sua vida que Ele colocou em seu caminho. Que nunca falte motivos para sorrir, agradecer e glorificar o Senhor. Receba todo o nosso carinho, admiração. Parabéns, pastora. Que Deus lhe conceda muitos anos de vida, sempre debaixo de sua graça e proteção. Muito bem, glória a Deus. Departamento de senhoras também, agora, né? Departamento de senhoras, também prestando sua homenagem. Ana Carla representando o Departamento de senhoras. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos na paz do Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é um motivo de alegria nós estarmos aqui unidos, né? Nós passamos uma semana até para a gente comemorar um aniversário de um crente também. Nós entramos em batalhas, viu, gente?
Foi uma batalha muito grande, mas agradeço muito a Deus, primeiramente, e também a irmã Jaque, porque vou logo dizer o segredo e a verdade. Eu não fiz nada, quem fez tudo foi a irmã Jaque. Vou dizer a verdade, não, assim, no sentido da decoração, né? A decoração não fiz nada, aquela decoração bela, linda ali, partiu da irmã Jaque. E o departamento de senhora está de parabéns, viu, pastora? Nosso departamento maravilhoso. Agradeço muito às irmãs por isso. Agradeço, como sempre, o nosso pastor, que toda vez está no meio. Nem disse nada dessa vez, né, pastor? Glória a Deus. Dessa vez ficou em segredo. E eu gostaria de parabenizar a nossa pastora, né? Ela é nossa pastora, ela é nossa mãe, nossa médica, nossa conselheira. Ela é nosso tudo, né? Porque é uma pessoa boa, uma pessoa entendedora, uma pessoa que está ali, conversa com a gente, não julga. A vida dela é conselho, né? Então ela é conselheira. E é muita bênção, sabe? Muita bênção na nossa vida, né? E eu gostaria de ler essa passagem aqui para a nossa pastora, e que ela receba em nome de Jesus Cristo, que Romanos 15, 13 diz assim: ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz na nossa crença, na vossa crença, para que ambudeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Repetindo: ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz na vossa crença, para que ambudeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Que Deus continue lhe abençoando e que você continue sendo essa mulher maravilhosa, essa pessoa especial para todos nós. O conjunto Maranata e o departamento de senhoras, né, preparou tanto essa homenagem para você, como também essa pequena lembrancinha para você também. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O irmão Gleivane também vai fazer aqui uma leitura de um texto, em homenagem aqui à nossa pastora. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, vos salve para o Pai do Senhor Jesus, amém? E estamos nós felizes. Glória a Deus, aleluia. E estamos nós felizes, mais uma oportunidade a qual o Senhor nos concede estarmos na casa dele. E hoje em especial, né, para celebrar a volta, né, que o Senhor trouxe nossos pastores em paz. Estávamos orando tanto pela ida quanto pela volta, que o Senhor trouxesse vocês em paz. E assim, nessa feita, eu gostaria também de expressar, não só eu, mas o conjunto Vencedores de Cristo, gostaria de expressar, né, o nosso carinho pela nossa pastora. Nessa noite a gente preparou uma mensagem. Nessa noite, hoje é um dia muito especial, pois celebramos a vida de uma mulher escolhida por Deus para cuidar, para orientar, para acolher e levar a sua palavra a tantos corações. Pastora, esse dia tão bonito, desejamos que o Senhor continue renovando as suas forças, abençoando a sua caminhada e derramando sobre a sua vida paz, saúde, sabedoria e muita alegria. Que cada coração, que cada palavra de fé e cada gesto de amor dedicado às pessoas retorne para a senhora como uma forma de bênção. Que Deus continue usando a sua vida como instrumento de transformação, fortalecendo seu ministério
e realizando o desejo de seu coração conforme a sua vontade. Não só para ficar em minhas palavras, mas a gente prepara aqui dois versículos da palavra do Senhor que se contam em Números 6, 24, os versos 24 e 25, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te conceda graça. Esses são os votos do conjunto Vencedores por Cristo para a senhora. Que o Senhor, como eu disse na mensagem, possa lhe fortalecer, possa estar contigo segurando a sua mão, e a senhora possa dizer: Ebenezer, até aqui tem me sustentado. Nessa feita eu gostaria que o nosso pastor, saudasse a nossa pastora com um abraço caloroso, em volta aqui do conjunto Vencedores por Cristo. Amém. Aleluia, que Deus maravilhoso, irmãos? Esse momento, irmãos, de homenagens, a gente se alegra em poder ter a oportunidade, o privilégio de poder homenagear os nossos pastores, Quando a gente homenagear a nossa pastora, nosso pastor também se sente homenageado, e assim, quando nós homenageamos ele, também ela se sente homenageada, É mais do que justo, irmãos, Porque, como a gente falava na escola bíblica dominical pela manhã, ou foi... Eu falei esses dias agora, não estou recordando. Glória a Deus. Nosso pastor passa o ano inteiro, a nossa pastora cuidando, nos alimentando com a palavra, trazendo a palavra para nós. De repente ele passa uma semana ausente, mas é também se renovando, aprendendo a palavra de Deus, recebendo o divertimento do alto, para poder repassar, para poder ensinar a igreja, para poder cuidar da igreja. Então eles precisam recarregar as matérias espirituais, para que possam dar continuidade à obra do Senhor. Então, um momento como esse é um momento mais do que justo que a igreja do Senhor, acho que a igreja do Senhor faz aos nossos pastores, e que através da vida deles, muitas vidas foram e são abençoadas. Então, que o Senhor continue abençoando o nosso pastor, a família em geral, e que nós somos privilegiados por termos vocês, como os nossos pastores. Somos privilegiados porque o Senhor nos presenteou com vocês. Agora, para encerrar esse momento, eu queria chamar a Irmã Cássia, queria chamar a Vitória, o Nelson, o Josué, representando a família. E aí, em seguida, eu já passo para o nosso pastor, tá bom? Então, vamos ouvir a Irmã Cássia, a Irmã Vitória, o Nelson, estão representando a família nessa noite. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Glória! Aleluia, papai! Eu cumprimento a amada igreja da paz do Senhor. Eu estou chorando de alegria nesta noite. Glória a Deus. Estou muito feliz, porque o Senhor nos trouxe. Nós estamos aqui juntamente com a igreja do Senhor Jesus. E nessa festa tão linda, irmãos, meu Deus do céu. Eu sabia, né? Eu faço como lá no trabalho. Lá no trabalho tem cada um aniversário e faz um bolinho de glória. Diz o meu bolo, que é o meu bolo assim, que a gente já sabe o que vai ter. E eu pensei, eu sabia que as irmãs iriam fazer alguma coisa. Mas a este nível, eu estou surpresa, né? Glória a Jesus. Toda a igreja do Senhor Jesus, isso me alegra muito. Louvado seja Deus. Eu quero primeiro agradecer a Deus, porque nós fizemos uma viagem muito abençoada. E eu quero agradecer as orações dos irmãos da igreja, porque eu tenho certeza que foi as orações dos irmãos que fez nós chegar essa noite. E o Senhor sabia que eu precisava dessa noite. Glória a Deus. Por isso que Ele tirou todos os empecilhos, né, irmãos, da viagem. Quando a gente já estava chegando, irmãos, tinha irmãos lá saindo do questionamento. E eu, meu Deus, como o Senhor é fiel. Quando nós estávamos aqui, eu dizia para o pastor, meu filho, é bom você preparar logo o negócio, porque não vai dar para a gente chegar tempo de tudo. É desde a madrugada, era desde a madrugada, né? Aquela fila enorme, então não vai chegar, talvez vai chegar para as 9 horas, prepara logo o negócio. E ele disse, não, o Senhor vai permitir que hoje nós vamos estar com a igreja do Senhor. Ele com a determinação e a fé, né? E o Senhor cumpriu assim, né? A fé dele foi honrada. E o Senhor, ele é fiel, ele é verdadeiro. E ele sabe da nossa necessidade. E eu precisava muito desse erro nesta noite. Glória a Deus. Porque eu estou vendo se cumprir justamente tudo que a gente aprendeu tanto lá. Foi um estudo tão maravilhoso, irmãos, que quando chegava assim no final do dia, a gente fazia a reflexão de tudo que tinha ouvido. E eu dizia, Senhor, como eu tenho muito ainda a melhorar, Jesus. E eu dizia, Senhor, me ajude a melhorar, né? E a importância que tem da gente ali ser fortalecido na palavra, como diz o Edenilson, né? A gente também precisa, irmãos, e a gente estava precisando tanto do alimento espiritual, né? Como também de um dia de lazer, como a gente teve. Glória a Jesus, né? Nós aproveitamos que o Senhor nos presenteou. Eu disse, Senhor, antes da viagem eu dizia para a Vitória, Vitória, eu não sei, ora para que o Senhor me surpreenda nessa viagem, porque todas as outras viagens eu estava assim toda animada, cedo eu começava a preparar a mala, fazer o que eu vou levar, isso, aquilo, outro, e dessa vez, irmãos, eu estava assim desanimada. Eu digo, meu Deus, o Senhor tem surpresa para mim. E quando a gente foi ali logo para a Vitorino Freire, né, que a gente foi direto, quando a gente chegou na segunda noite de domingo, quando foi na terça-feira, o Senhor já me presenteou ali, irmãos, com uma linda festa. Era a reinauguração daquele gigantesco templo, uma coisa mais linda. E estava ali, né, cantores, né, Alice Maciel, que tanta gente já tinha visto a Alice Maciel e eu nunca tinha visto ela assim de pertinho. E aí o Senhor me presenteou de Jesus de surpresa, né? Nós não sabíamos que ia participar. E eu dizia, ô amiga, por que você me disse que ia ter essa festa tão linda? E ela disse, mulher, eu não sabia que era hoje que ia começar a festa. E era a abertura da festa, irmãos. E foi uma coisa linda, né? O Senhor já começou a falar conosco ali naquela festa. E foi assim, uma viagem muito rica. Todas as outras são, mas dessa vez eu não sei, era a minha carência também. E eu me senti ainda muito mais privilegiada. Eu disse, meu
gratidão primeiro a Deus, porque tudo de bom que acontece na nossa vida vem dele. E como a irmã Carla falou que teve lutas para acontecer, né? O que vocês se dedicaram para fazer nessa noite de dedicação a mim. Mas eu digo para vocês que é porque quando Deus prepara algo para nós, o inimigo ele sempre quer intervir, ele não quer ver a nossa felicidade. E só o Senhor sabe a felicidade que está no meu coração pelo carinho da igreja para comigo. E talvez alguns empecilhos que houve foi o inimigo tentando impedir esse dia tão especial que eu estou me sentindo. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, do Conjunto Maranata, dos jovens, dos senhores, das criancinhas, de toda a igreja do Senhor Jesus. Que nesta noite você se sinta nesta noite abraçado pelo Espírito Santo. E que eu tive a oportunidade de abraçar, que você possa sentir o meu abraço nesta noite, através do Espírito Santo. E saiba que vocês são muito importantes na nossa vida. Alguns irmãos diziam, mulher, pelo amor de Deus, vocês já passam tanto tempo, esse domingo vão ter mais um domingo de lazer, mais um dia. E eu confesso para os irmãos que a minha vontade era mesmo, né? Eu não vou mentir, irmãos. Eu ficaria para dizer, não, eu vou, não. A minha vontade era, mas como o nosso pastor, ele era assim, a pessoa iluminada por Deus. E ele disse, não, já passamos a semana toda. E hoje nós vamos estar lá para a igreja do Senhor Jesus. Nem sabia eu que ia receber essa festa, essa homenagem tão linda. Então, irmãos, eu quero agradecer de todo o meu coração. A irmã Carla falou aquele nome da Jaque. Eu sei que a Jaque sempre nas nossas festinhas é uma grande força. E eu quero agradecer pela vida da Jaque, todos vocês, a pessoa da irmã Carla, né? E que vocês sejam grandemente abençoados por Deus. E que vocês continuem sendo uma bênção para a minha vida. E que eu possa continuar sendo uma bênção para a vida de vocês. Em todas as minhas orações eu digo sempre para o Senhor: Senhor, eu quero ser uma bênção na vida dos meus irmãos. Eu oro sempre querendo, pedindo ao Senhor para me ser sempre uma bênção. E eu vejo que o Senhor tem cumprido, né? Glória a Deus por isso. Então eu quero agradecer de todo o meu coração a todos vocês. Amém? Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, eu convido todos vocês para nós louvarmos ao Senhor, um hino de gratidão ao Deus Pai por nossa viagem. Talvez alguém até pense assim, mas por que esse empolgamento tão grande? É porque só sabe quem foi e quem voltou, né? O desafio da estrada, tá entendendo? O desafio da estrada é negócio sério. E a gente ir e voltar. E esse grupo tem encontrado a igreja com esse carinho com a gente, esse calor espiritual, pois esta louva ao Senhor com este louvor. Tá certo? Senhor. Glória a Deus. Senhor, eu venho agora te agradecer por tudo que o Senhor fez saber. São tantas que eu não conhecia. Senhor, aceite esta humilde canção. Canta conosco. Tem algo no teu coração, cante. Ofereça a Deus Pai a gratidão.
Senhor, com lágrimas caindo, eu basta a pensar no que eu era, a pensar no que tu fez por mim. Agora, Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida. Diga, enquanto não achar a saída, o caminho certo me mostrou. Glória, Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando não achar a saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu venho agora te agradecer. Quem é grato ao Senhor, cante para a glória de Deus Pai. Ele merece a nossa gratidão. O Senhor faz porque Ele é bom, irmão. Não é porque nós merecemos, não, mas Ele sabe a nossa necessidade. Ele conhece a nossa necessidade. Por esta razão Ele faz, porque nós necessitamos. É por isso. Quero ouvir a voz de vocês, crianças. Conhecido louvor. Paz. Tu fez por mim, Senhor. Eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando não achava a saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, Senhor, glória. Senhor, mudou a tua vida, crente. Tu não achava a saída, mas Jesus é a porta do escape. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui o versículo da palavra do Senhor. Glória a Jesus. Você fica sentadinho aqui, por favor. Sente ali, por favor. Glória a Jesus. Eu quero deixar o versículo para a igreja do Senhor Jesus. Encontra-se no livro de Hebreus. Escutem. Hebreus capítulo 13, e o verso 1 e 2 diz assim, ó: permaneça o amor fraternal, e ele diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Então eu fico feliz pela hospitalidade da igreja do Senhor Jesus aqui para conosco. E com certeza esta palavra, você observa o apóstolo Paulo, aleluia, ele falando para os nossos irmãos em Roma, que era importante sim esse amor fraternal. E a igreja que vive, irmão, o amor fraternal não fingido, ela age também nas suas ações. E eu acredito sim que as ações dos nossos irmãos é verdadeira. Louvado seja o nome de Jesus. Eu acredito sim que as ações de vocês para com a pastora é verdadeira sim. E o Deus Pai Todo-Poderoso que continue abençoando cada um de vocês, e este amor fraternal continue sendo multiplicado na vida de cada um de nós. E nós observamos que a ordem, ou melhor, o conselho do apóstolo Paulo para todos nós, irmãos, é que este amor, ele estimula as pessoas, ele incentiva as pessoas. As pessoas, quando realmente recebem esse carinho e essa consideração toda que a vossa pastora tem para com cada um de vocês, eu quero dizer que é verdadeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Quem crê que é verdadeiro, diga amém.
capítulo 12, verso 10 diz assim de Romanos: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar-vos uns aos outros. E isso aqui é uma ação, uma atitude de honra. E a Bíblia diz: da honra a quem? A quem? Louvado seja o nome do Senhor. E eu posso dizer que a irmã Valdina, ela tem honra no trabalho, ela tem honra na igreja, ela tem honra na vizinhança, tem honra no meio da família, aleluia. Ela tem honra, na verdade, com muitas e muitas pessoas que pela primeira vez que conhece, diz sempre: há mais tempo eu tivesse conhecido a sua pessoa. E eu louvo a Deus, irmãos, pela vida da minha esposa, que Deus tenha abençoado de maneira grandiosa, poderosa. E eu tenho muito cuidado com ela, tenho muito carinho. E eu digo para vocês, não sei o que seria de mim sem a Valdina na minha vida, tá? Para começar, eu não fazia uma viagem dessa de jeito nenhum, a não ser que eu fosse na carona de alguém, tá entendendo? Mas eu só, não, de jeito nenhum. Mas pastor, o senhor atravessou, né? Quantos e quantos estados, quantas vezes você viajava, vamos dizer, na direção de um ônibus e não tinha GPS? Tinha não, mas eu tinha uma boca e eu perguntava, e eu ia e voltava. Só que hoje a coisa está mais bem avançada. É eu na direção e a Valdina ali no celular, né? Acompanhando tudo pelo GPS. E a gente vai a essa distância como a gente foi, né? Lugar que a gente foi a segunda vez. A outra vez eu fui sem GPS, mas agora eu tive 2 GPS ali mostrando tudo, né? Era um na tela e o dela na mão. Isso aí facilitou muito para a gente. Vai para a esquerda, vai para a direita, mostrava o que tinha na frente, até o buraco que tinha, né? O mensageiro lá dizia assim: ó, o buraco. Eu digo, glória a Deus por isso, né? Então a gente foi e voltou nessa paz. E eu digo sempre que ela me completa para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. E só me resta dizer o que disse o salmista no Salmo 103: bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E que eu nunca venha esquecer dos benefícios de Deus e dos benefícios que Deus também tem beneficiado a minha esposa, em nome de Jesus. Em nome dela também eu rogo as vossas orações, que cada um dos nossos irmãos continue orando para que nós possamos ter muitos e muitos anos essa pérola conosco, no nome do Senhor Jesus. Esta flor em que brotou no jardim de Deus, mas o Deus eterno deu a todos nós para deixar o ambiente com, vamos dizer assim, um cheiro suave e uma presença maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Então ficamos todos de pé e vamos tocar parabéns para a nossa pastora, em nome do Senhor Jesus, tá? Glória a Deus. Feliz, feliz aniversário, junto com vocês. Canta, vai, vai. Quantas bênçãos céus que Deus está em coisa sua luz, em toda sua vida. Tem feliz
bom, não esquece de novo. Glória a Jesus. Você vem para cá que nós vamos orar por você, tá bom? Orar pela... Tá bom. Irmã Valdina fica ali. Irmão Felipe também. Fica para cá, Felipe. Em nome de Jesus. Fica, Vivi, com o Felipe. E a Vitória fica com a mãe dela e a Cássia e todos os demais que assim o amam. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor da glória. Tem mais aniversariante nesta noite, irmãos? Tem mais aniversariante da semana? Glória a Jesus. Irmã Juliana, vem para cá, irmã Juliana. Glória a Jesus. Terça-feira, quando o pastor aniversariou, terça, né? Não foi? Glória a Jesus. Eu acordei ela, sabe que hora? 10 horas da manhã. Acordei ela, né? Cheirando, beijando, cantando um hino para ela. Eu disse para a Ana, aí pronto, quando a Ana, nós chamamos ela irmã Ana Maria. Aí quando a irmã Ana Maria pegou a irmã Valdina, aí pronto, não soltou mais. E fica com ela para ti. Glória a Jesus. Uma bênção, sabe? Ela é uma mãezona. É aquela pessoa que já tem rugas. E ela, quando nós chegamos lá, abraçava a gente, soltava, voltava, abraçava de novo. Eu digo, mas que coisa, isso é um amor que espocou agora. Parece ser nasceram foi agora de mim. É bênção do céu, né? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, o rodízio da semana, depois a Verônica vai fazer e coloca, tá bom? No grupo da ADTC. Glória a Jesus. Por mim, nós acertava para terça-feira, culto lá em casa, né? Culto evangelístico, tá bom? Glória a Jesus. De agradecimento, tá bom? Culto de agradecimento, irmãos, pela nossa viagem. Glória a Jesus. Terça-feira lá em casa, eu convido todos os nossos irmãos para estarem ali. Deixamos a rua e vamos louvar ao Senhor Jesus. Quem vai terça-feira para o culto lá em casa? Terça-feira. Glória a Jesus. Eu conto com você em nome do Senhor, tá? Querido Deus, querido Pai, querido Senhor, Paizinho, nesse momento que nós levamos nossas vozes a Ti, é para agradecer, Pai eterno, por Tua bondade, Tua misericórdia, o Teu amor que é verdadeiro para conosco. Obrigado, Pai eterno, porque Tu és o Deus provedor. E eu louvo a Ti, Pai, nesse momento pela vida do irmão Felipe, ó Pai eterno, este jovem Senhor, que toca na Tua casa, que está, ó Pai eterno, na direção do departamento de jovem. Continua abençoando ele, dando graça, dando poder, dando sabedoria. Pai eterno, louvo a Ti pela vida da sua esposa, que possa estar do lado sempre, cooperando como verdadeiro auxiliador. Pai, ajuda, Senhor, em nome de Jesus, concedendo ao Teu Filho muitos anos de vida, louvando a Ti, exaltando e glorificando e pregando o Teu Evangelho. Pai, em nome de Jesus, assim estende as Tuas bênçãos sobre a vida dele, sobre a vida da minha esposa, a Tua filha que Tu tem, Pai eterno, escolhida do ventre da mãe, para anunciar os Teus feitos, as Tuas maravilhas. E se, ó Pai eterno, esta esposa maravilhosa que Tu tem me dado, Paizinho, continua abençoando a Tua filha, dando poder, dando graça, dando unção, dando, Pai, sabedoria, prudência, cada dia, ó Pai eterno, enche ela com toda sorte de bênção do céu. Abençoa, Pai, ela como uma verdadeira mãe, como uma verdadeira esposa, como uma verdadeira serva tua, Pai, em que presta serviço à Tua casa. Recompensa, Senhor, em nome de Jesus. Continua a se abençoando a todos. Despede na Tua paz, na direção do Teu Espírito, e dá uma noite abençoada em nome de Jesus. Quem assim crê, diga amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a Deus consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E quem tem fé, diga: a vitória é nossa. Se Deus é por nós, e agindo Deus, ninguém. Glória a Jesus. Dê a paz do Senhor. Irmãos, uma paz e uma pila, porque tem